Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. O e-mail que está vindo aqui, achei super interessante, porque nós vamos lidar com a questão da timidez. E isso acomete muitas pessoas. Como você se relacionar com uma pessoa tímida? Mas e se você também é tímido e você vai se relacionar com uma pessoa tímida? Vamos acompanhar? Tá interessante. Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, como vai? Bem, minha querida. Então, gostaria que desse dicas para mulheres saberem lidar com homens tímidos. Percebo que algumas não sabem como lidar com um por quem possuem interesse e põem tudo por água abaixo. Por exemplo, se na paquera é cometido algum erro, como a mulher gerar insegurança nele, ou às vezes ser arrogante, áspera ou pouco sensível, ou melhor, fazer doce, tá? Né? Uma palavrinha formada por duas letrinhas. Fazer doce. O tímido pode se fechar e afastar-se, pois em geral costumam ser mais sensíveis. Sei que a timidez deve ser superada, mas há vários graus e em alguns só com ajuda profissional, com certeza. Tem muitos graus de timidez que apenas com ajuda profissional. Então, penso ser bom também as pessoas que têm interesse, sejam homens, mulheres ou independente de orientação sexual. Ai, gostei de você, minha querida. Que bom, não é? Olha, sejam homens, mulheres ou independente de orientação sexual, isso aí, gente, né? Cabeça erguida, cabeça aberta, não é? Pensando, né, nos seres humanos. Darem uma forcinha, como indiretas para sair ou outra forma de indireta, puxar assunto, abrir oportunidades de abordagem, sem ficar muito perto de um monte de gente como amigos e amigas. E, enfim, se ambos foram tímidos, o que fazer? Risos. Obrigado e abraço. Olha, minha querida, se ambos forem tímidos, realmente vai ser um pouco complicado. Mas se ambos forem tímidos, eu acho que o primeiro passo é dizer, sou tímido. Esse é o primeiro passo. Aí a outra pessoa diz, eu também sou. Então, diante disso, diante dessa constatação de que a outra pessoa também é tímida, primeiro que a gente tem que perceber o seguinte, eu sou tímido, então beleza. Se eu sou tímido, o que me caracteriza enquanto uma pessoa tímida? Eu tenho pouca capacidade de iniciativa? Eu não tenho aquela capacidade de me soltar? Ou eu preciso conhecer muito bem a pessoa para ir me soltando? Então, automaticamente, se a pessoa também me disse que é tímida, eu posso imaginar, claro que cada pessoa é uma pessoa e, como você disse, há diferentes graus de timidez, mas eu posso, de uma maneira geral, imaginar que a pessoa tenha estas dificuldades que eu elenquei agora aqui, não é? Muito genericamente. Essa incapacidade de tomar iniciativa. Então, mas eu também sou tímida, mas justamente porque eu quero fazer a coisa dar certo, talvez eu tenha que tomar um pouco mais de iniciativa. Talvez eu tenha que brincar um pouco mais. Veja bem, com cautela, para não deixar a pessoa ainda mais tímida ou mais acuada. E como você disse, interessantíssimo eu achei o que você disse aqui. Às vezes evitar exposições principalmente nesse primeiro momento, onde eu estou conhecendo a outra pessoa e eu quero que a pessoa primeiro se solte comigo, que ela tenha confiança e liberdade em mim. Então, evitar essas
como você disse aqui, esses contatos com amigos logo de cara. Não, vamos sair, vamos numa festa do mesmo... Para o tímido, isso é a morte. Eu falo porque eu já fui um cara muito tímido. Se vocês olharem os vídeos lá aqui no início do canal, quantas vezes, eu acho que até um ano atrás, eu falava, não, gente, porque eu sou tímido. Quando, na verdade, gente, eu consegui depois perceber, não precisei de ajuda profissional, mas eu fiz, né, esse mergulho, esse processo de autoconhecimento, e eu percebi que eu tinha questões não resolvidas comigo mesmo. No meu caso, era por causa da questão da orientação sexual, que eu achava que estava resolvidíssimo, que eu achava que era super de boa. Na verdade, eu cheguei à conclusão e eu aprofundei e mergulhei muito mais. Por isso que eu falo, esse mergulho que a gente tem que fazer dentro da gente é um mergulho tão profundo que às vezes a gente tem que mexer em coisas que a gente nem imaginava que estava ali. Então, eu fui mergulhando e fui, sabe, que tudo melhorou, gente. Tudo melhorou. A minha relação com a minha família, minha relação profissional, minha relação aqui nas gravações, minha relação dando aula, tudo melhorou, gente. Tudo. E minha relação, né? Ai, que delícia. E minha relação com uma pessoa no nível amoroso melhorou também? Nossa! Milhões de vezes. Milhões de vezes. Vocês não fazem ideia. Então, a gente tem... Por isso que hoje eu posso dizer assim para vocês, olha, eu sou um pouco reservado, mas eu não diria mais que eu sou tímido. Olha que coisa, gente. E eu falava isso durante... Quantos anos eu falei isso aqui no canal? Por isso que eu falo, não é? A gente não pode, às vezes, pegar vídeos do passado e malhar a pessoa. Porque você dizia isso. Eu dizia, mas eu mudei. Não é verdade? Então a gente não pode pegar situações passadas hoje, com a questão da internet, com a questão das redes sociais. Isso é muito comum. Pegarem posts, não é? Publicações de twitters que a pessoa tweetou lá no passado, quando a pessoa tinha um outro pensamento, quando a pessoa tinha um outro... E vira um negócio, não é verdade? Aí vira toda aquela polêmica, vira aquela coisa, vira aquele julgamento. É a fogueira pós-moderna, onde as pessoas são, né, colocadas nos tribunais da Inquisição da pós-modernidade. Cara, por causa de pensamentos passados. Ainda bem que a gente evolui, ainda bem que a gente cresce, ainda bem que a gente amadurece, ainda bem que a gente... Eu, no caso aqui, é comigo mesmo, né? Mas também já mudei em relação a muitas outras coisas, muitos assuntos que antes eu tinha uma abordagem, hoje eu tenho outra. Então, de repente, tem gente que vai chegar... Vocês sabem que eu já até pensei, às vezes, em excluir alguns vídeos lá do passado, porque se a pessoa começar a me assistir por aqueles vídeos... ela não vai chegar até quem eu sou hoje, né? Porque ela vai olhar aquele cara lá que não teve uma abordagem legal naquele assunto, sabe, gente? E eu não tenho problema de reconhecer isso. Eu acho que isso é nobre, a gente reconhecer as nossas falhas, a gente reconhecer, né, que naquele aspecto, naquele assunto não foi legal, a maneira... A vida é uma aprendizagem. Então, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um cara reservado, mas eu não diria que eu sou tímido mais. Não é? O que caracteriza os tímidos, tal, não diria mais que eu sou um tímido. Eu sou um cara reservado, porque é da minha personalidade, eu sou mais introspectivo, que aí são características da personalidade. Então, quando a gente percebe, gente, essas características em alguém, olha, minha querida, não existe assim dicas, tal. O que é válido aqui é perceber isso. Como eu percebo a outra pessoa, e aí eu vou, sabe, respeitando. Não adianta também, sabe, eu percebo que a pessoa é mais reservada, a pessoa é mais tímida. Então, para um tímido, é a morte, por exemplo, você, expô-la. Então, não sei o que, ai, você, não sei o que, e vai, chega de... acha que tá fazendo graça, não sei o que, fala aí, não sei o que você acha? É a morte para a pessoa, é a morte. Eu
né? O André adolescente, que era aluno, por exemplo, um professor pensava em olhar para mim, eu já estava morrendo, eu estava caindo. Eu infartava dentro da sala de aula. De eu imaginar que ele ia olhar para mim. Ou seja, que a sala toda ia estar olhando para mim e que eu ia ter que responder. Entende? Eu pegava fogo de sentir o rosto arder. Então, era uma coisa absurda. Por isso que hoje, como professor, eu jamais pergunto de maneira individual para o aluno. Eu deixo os alunos participarem. Entendeu? Aquele que quer, né, participar, aquele que quer falar, aí a gente vai fazendo um debate e tal, assim. Então, você está vendo? Você respeita as características de cada pessoa. Então, num relacionamento, é assim também, cuidado para não ir com tanta coisa, porque aquela pessoa, sabe, como a gente diz aqui, como eu aprendi aqui no interior e aprendi com a minha mãe, aquela pessoa espalhoteada. Espalhoteada é uma pessoa espalhafatosa, né? Aquela pessoa que já vai, porque você quer, né? Se assusta. A pessoa é tímida, ela não está acostumada com isso, ela não está acostumada, ela não gosta disso, ela prefere, né, que seja uma coisa mais reservada. Então, primeiro você tem que se mostrar a ela, para que ela sinta confiança, segurança, olha lá, para que ela vá se soltando aos poucos com você. A pessoa tímida, como eu disse no início do vídeo, tem dificuldade de se soltar. Mas, quanto mais ela tem intimidade, mais ela se solta. Tanto que, às vezes, o que acontecia? Por exemplo, tinha pessoas que viam dois Andrés. Né? O André tímido. Então, as pessoas viam dois Andrés. Um André era aquele que, quando eu chegava, onde eu não conhecia ninguém, esse cara é sério. Ai, gente, como ele é sério. E o André, quando estava com os meus amigos, amigos mesmo. Aquele André que estava ali com os amigos, entre amigos. Desde que todo mundo, se tivesse alguém diferente, eu já ficava um pouco travado. Olha só que coisa. Agora, se todo mundo que estava ali eram meus amigos, meus conhecidos, eu era totalmente solto. Em outro ambiente, com outras pessoas, eu era totalmente travado. Então, tá entendendo? Por isso que quanto mais você conhece, mais você vai se soltando. Por isso que eu acho que é fundamental, primeiro de tudo, você estar em contato com a pessoa. Que ela vá te conhecendo, que ela vá se soltando, você vai respeitando ela. Não precisa ficar falando para ela. Outra coisa que o tímido odeia, não fique falando para ela. Ai, você é tímido, ai, você é muito quieto. Isso é a morte, deixa a pessoa. Respeite ela, para de esfregar isso na cara dela. Inferno. Eu lembro que quando eu ficava, como eu disse pra vocês, eu ficava vermelho de pegar fogo, né? Nossa, parecia que ia pegar fogo, parecia que eu ia ter uma combustão espontânea. E a morte pra mim era quando a pessoa falava, gente, olha como ele ficou vermelho. Ai, eu queria morrer, porque aí eu ficava mais... De vermelho eu ficava roxo. Ia morrer. Então, é horrível. Deixa a pessoa, respeite ela. Respeite, percebeu que está acontecendo alguma coisa, disfarça, finge que nem viu, que não sei o quê. Deixa a pessoa respirar, deixa ela se sentir à vontade. Entende? Gente, isso é fantástico quando a gente entende esse funcionamento, quando as nossas relações melhoram. E aí a gente vai conquistando aos poucos a confiança da pessoa, para que depois ela possa ir se soltando aos poucos com uma outra pessoa que é conhecida sua, com uma outra. Mas primeiro ela confiou em você, que é o principal e essencial, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.